Olá, povo de Deus, estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós estamos no terceiro capítulo da carta aos Efésios. Que você possa experimentar essa grandiosidade do amor de Deus a cada dia, conhecendo o Senhor através da sua palavra, aproximando do Senhor. Vamos aproximar do Senhor. Hoje você vai ver algo lindo nessa leitura de hoje que nós precisamos vivenciar a cada dia. Então vamos à leitura. O mistério da salvação dos gentios. Por essa causa é que eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, por amor de vós, gentios, vós deveis ter aprendido o modo como Deus me concedeu esta graça que me foi feita a vosso respeito. Foi por revelação que me foi manifestado o mistério que acabo de esboçar. Lendo-me, podereis entender a compreensão que me foi concedida do mistério cristão, que em outras gerações não foi manifestado aos homens, de maneira como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são coherdeiros conosco, que somos judeus. São membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Jesus Cristo pelo Evangelho. Aqui, quando no capítulo 2, estava falando de dois povos, de um povo que é herdeiro dessa graça e nós somos co-herdeiros do muro de inimizade entre gentios, dois povos, os gentios e os judeus, nós e os judeus. Então, forma-se um único povo no Senhor. Eu me tornei servo deste Evangelho, em virtude da graça que me foi dada pela onipotente ação divina. A mim, o mais insignificante dentre todos os santos, coube-me a graça de anunciar entre os pagãos a inexplorável riqueza de Cristo, e a todos manifestar o desígnio salvador de Deus, mistério oculto desde a eternidade em Deus que tudo criou. Assim, de hora em diante, as dominações e as potestades celestes podem conhecer pela Igreja a infinita diversidade da sabedoria divina, de acordo com o desígnio eterno que Deus realizou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Pela fé que nele depositamos, temos plena confiança de aproximar-nos junto de Deus. Por isso, vos rogo que não desfaleçais nas minhas tribulações que sofro por vós. Elas são a vossa glória. E aí, olha essa continuação dessa leitura, gente, que lindo. Súplica para compreender o amor de Jesus Cristo. Por esta causa, dobro os joelhos em presença do Pai, ao qual deve a sua existência toda a família no céu e na terra, para que vos conceda, segundo o seu glorioso tesouro, que sejais poderosamente robustecidos pelo seu Espírito em vista do crescimento do vosso homem interior. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo, essa ação do Espírito Santo de Deus em nós todos os dias. Aproximarmos do Senhor através da oração, a oração com a palavra, orar com a palavra, aprender a orar com a palavra. Alguém me perguntava esses dias, Padre, o Senhor fala sobre ouvir Deus. Como é que é isso, ouvir o Senhor? É isso mesmo, Deus nos fala. Deus quer falar contigo e nós precisamos ir crescendo no conhecimento de Deus e no fortalecimento, o crescimento do homem interior. Esse homem interior que comunica-se com Deus, nós precisamos comunicar melhor com o nosso Deus. O que nos atrapalha? O pecado, a preguiça de irmos para a oração, de irmos para o Senhor, de rezarmos com a palavra do Senhor, de aprendermos mais das coisas de Deus. Que Cristo habite pela fé em vossos corações, arraigados e consolidados na caridade, a fim de que possais, com todos os cristãos, presta atenção nisso, gente, compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Isto é, conhecer a caridade de Cristo,
que desafia todo o conhecimento, e sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo está falando para nós, o Senhor quer que nós sejamos plenos de Deus, cheios da graça de Deus. Essa passagem de Efésios 3, 18, você precisa guardar. Olha, a fim de que possais, com todos os cristãos, compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Conhecer o quê? A caridade de Cristo, que desafia todo o conhecimento, e sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Gente, que coisa linda ser cheio da plenitude de Deus, cheio de Deus, de você ser cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em nós. No batismo, o Espírito Santo vem morar em nosso coração. Mas nós, tantas vezes, buscamos crescer em tantas coisas, ou somos preguiçosos também, nem crescemos em tantas coisas assim, a vida vai nos levando. Mas o Senhor quer que nós conheçamos das coisas do alto, das coisas celestes, conheçamos o nosso Deus, através da sua palavra. E aí a sequência diz assim: aquele que pela virtude que opera em nós pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou entendemos. A ele seja dada glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações de eternidade. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aquele que pela virtude que opera em nós pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou entendemos. Deus pode realizar algo tão grande em nós. Deus pode realizar algo tão lindo em nós. Deus espera que nós cresçamos na graça dele, no conhecimento das coisas dele. Um versículo que eu vou sempre repetir aqui, nós terminamos o livro do profeta Oséias, Oséias 4:6. O meu povo se perde por falta de conhecimento, mas a partir de hoje nós queremos buscar mais o Senhor, buscar mais da presença do Senhor e aprender a rezar com a palavra. Por enquanto, nesses dias eu tenho lido a palavra e comentado algumas coisas, mas rezar com a palavra é você ler esse texto, alguns versículos vão te chamar muito a atenção e aí você responde: o que diz essa palavra? Essa palavra está falando o quê? Aí você responde: está falando isso. Mas o que Deus me fala com isso? O que Deus me fala com esse versículo, com esses versículos ou com essa leitura? O que Deus fala ao meu coração? Então eu leio, eu releio e ali Deus fala comigo. E o terceiro passo, quando nós falamos com alguém, nós esperamos que essa pessoa fale conosco. Então quando Deus fala conosco, Deus espera que nós também falemos com Ele. É o terceiro passo. Deus te fala, segundo passo. Terceiro passo, você fala com Deus. E o quarto passo, você contempla tudo isso. Você fecha os olhos e vê tudo isso, olha para tudo isso, você e Deus, você conhecendo mais a Deus, você conversando com Ele, você colocando a sua vida diante dEle e falando com Ele e ficando na escuta, escutando o Senhor. Que Deus nos dê essa alegria, essa atração de buscarmos o Senhor através da palavra, de nós crescermos, de nós procurarmos crescer nesse amor de Deus, como diz nessa leitura de hoje, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, de nós desejarmos cada vez mais buscarmos o Senhor. Que Deus te dê gosto pelas coisas espirituais, que você seja atraído. Tem gente que não gosta de rezar o terço, porque traz influências, talvez de outras denominações. Tem gente que não lê a Bíblia por preguiça mesmo. Às vezes o capetão gruda nas costas e não deixa. Então vamos romper com essa preguiça e leia a Bíblia. Depois que você lê, você vai rezar com ela. O que diz a palavra? O que essa palavra me diz? O que eu digo a Deus através dessa palavra? Coloque os seus problemas diante do Senhor, as suas dificuldades, e escuta o Senhor. Senhor, o que eu faço, Senhor, diante dessa situação? Me ensina, me inspira, Senhor, e Deus fala conosco. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.